Alvorada Notícias, edição da manhã. Nós estamos voltando com as informações aqui dentro do nosso Alvorada Notícias, edição da manhã. Ele é escritor, ele é psicólogo, ele é especializado na mente humana e sempre está conosco aqui no nosso Alvorada Notícias. Dr. Alexander Bez, bom dia, prazer mais uma vez tê-lo no nosso programa, tudo bem? Bom dia, Marcelo, obrigado aí pela entrevista, um abraço a você, todo o pessoal da produção, todo o pessoal da cidade que nos escuta e todo o pessoal, um abraço a todo o pessoal do estado, desse belo estado do Paraná. Doutor Alexander Bez, é o seguinte, há quase 3 anos nós tivemos o assassinato do ator, o Rafael Miguel, ator da novela Chiquititas, e o criminoso, o assassino Paulo Cupertino, que foi preso em São Paulo, e ele matou não só o Rafael Miguel, mas os pais do Rafael, porque eles foram até a casa do Paulo Cupertino pedir para o Paulo deixar a filha namorar com o Rafael Miguel. E ele acabou assassinando o ator e os pais do ator. Esse é um fato realmente que chocou e chamou a atenção do mundo todo. Ele ficou foragido durante esse tempo, agora acabou sendo preso. Esse é um assassino realmente em massa? É aquela pessoa, considerado aquele assassino em massa, o Cupertino, doutor Alexander? Sim, Marcelo. O fenômeno psíquico dele, a classificação, é um assassino em massa. Por quê? Porque ele matou 3 pessoas simultaneamente, no mesmo espaço de tempo, então isso é muito importante, no mesmo espaço de tempo e na mesma localidade geográfica. Então, isso não faz dele um serial killer, isso faz dele um assassino em massa. Existem muitas diferenças, mas muito contundentes entre um assassino em massa e um serial killer, mas é importante a gente lembrar as principais, que um assassino em massa, ele descarrega toda a sua potência ali psicopática num evento só. Então, geralmente, Marcelo, são eventos programados, né, mentalmente pelo autor do crime, aonde ele já tinha, essa programação, Marcelo, ela pode ser uma programação muito longa, ou ela pode ser uma programação mais ou menos ali curta. Tudo vai depender do MO do sujeito. Agora, é programado, não foi uma coisa aleatória. Então, para ele, no caso especialmente do Cupertino, ele tem todo o MO ali, né? Ele tem toda a assinatura de um assassino em massa, principalmente porque ele já era um cara violento, né? Geralmente os assassinos em massa, Marcelo, eles são caras violentos, eles são caras que já tiveram algum problema com a lei, são caras que já tiveram passagens, né? São caras muito, muito agressivos no seu trato diário, né, com as pessoas, e eles são muito determinados, porque diferente do serial killer que mata hoje, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses pode matar de novo, o assassino em massa ele tem uma necessidade patológica em descarregar todo o seu impulso assassino nesse evento. Por isso que é uma questão programada psiquiatricamente falando. Ainda no caso do Cupertino, existe uma particularidade lá patológica a mais, que seria uma eventual obsessão com a filha dele. Porque, veja, quando você tem um evento desse em massa, usualmente o assassino ele mataria todas as pessoas envolvidas, e ali, quem que seriam as pessoas envolvidas? As 3 pessoas que infelizmente morreram, que foi o ator, e os pais do autor, e a filha deveria também entrar nisso. E depois, geralmente, Marcelo, esses assassinos em massa, ou eles são abatidos, né, ou eles mesmos se matam. No caso do Cupertino, ele tem ali o que a gente chama, em psicanálise, de desejos primários inconscientes pela filha. Barbaridade. Então, esses desejos primários inconscientes, que ele evidentemente pode não saber o que é, mas o seu inconsciente sabe, ele precisava descarregar esses desejos primários inconscientes, fazendo o quê? Eliminando o perigo ao objeto de desejo dele. Então, o objeto de desejo dele era a filha,
o perigo para perder esse objeto de desejo seria o namorado e os pais ali do namorado. Então, ele mata todo mundo ali para que, né, nesse assassinato em massa, ele eliminar justamente o perigo na cabeça dele em relação à filha. Ele deixa a filha viva, ele mata na frente dela para mostrar para ela o poder de fogo dele. Agora, é o tipo do sujeito que, quando a gente fala em assassino em massa, o Marcelo, geralmente os assassinos em massa não têm um segundo evento. É um evento só. Essa que é a diferença principal dos serial killers. Então, dificilmente ele vai voltar a fazer esse tipo de coisa, é isso? Muito difícil. Ele pode até, eventualmente, no futuro, matar uma outra pessoa. Mas o assassinato em massa, ele ocorre uma vez só. Mentalmente falando, esse impulso descarregado, ele acontece uma única vez. Ele não é repetido como um serial killer que vai matar e vai matar. Não, ele tem um propósito, o assassino em massa. Quando a gente fala em assassinato em massa, a gente pode ter motivações políticas, independente de qualquer política que seja. O cara vai lá em política escola, tá? Política escola ou algum caso pessoal. São essas três coisas que podem desencadear um assassinato em massa, né? Todas são altamente programadas, mas tem uma particularidade ali pro autor, onde ele precisa realmente matar, liquidar essas pessoas vendo como uma ameaça. Pode ser uma raiva muito grande ou pode ser uma vingança muito grande. Quando você fala em raiva muito grande, geralmente é a escola ou alguma questão ligada à política, e quando você fala em vingança muito grande, uma vingança pessoal, é num caso desse aí, por exemplo, que ele entende que as vítimas tinham que ser eliminadas porque representavam para ele um perigo muito grande. Então, antes que esse perigo fosse consumado, ele vai lá e por uma vingança já prévia, ele vai lá previamente estabelecida, ele já vai lá e mata essas pessoas. Então já foi descarregado, o motivo foi feito, então ele não vai matar mais em massa. Ele pode até matar no futuro alguma outra pessoa, eventualmente, se tiver algum caso particular e peculiar, mas geralmente são eventos muito isolados, não há repetição de assassinato em massa. E nós temos muitas pessoas no Brasil que sofrem desse problema aí, que tem essa mente doentia, doutor Alexander. Há números que possam comprovar isso? É mais raro, Marcelo, o assassinato em massa do que você ter um serial killer, né? A gente teve aí uma questão aí no Paraná mesmo, em Curitiba, daquele policial federal que entrou no posto de gasolina ali atirando em todo mundo. Isso. Ali, aquilo ali também se configuraria como um assassino em massa, né? Que bom que, infelizmente, morreu algumas pessoas, mas que bom que não morreu todas, porque ali ele não conseguiu dar finalização ao tipo da ação que ele queria, né? Porque algumas pessoas sobreviveram ali. Infelizmente, ele conseguiu matar uma ou duas, se eu não me engano. Mas para configurar assassino em massa, Marcelo, a gente precisa ter pelo menos um evento de 3 pessoas. Tem que ser pelo menos 3 ao mesmo tempo. E sempre no mesmo local e no mesmo evento, no mesmo local geográfico e no mesmo espaço de tempo cronológico. Não pode ter distância cronológica entre uma morte e a outra. É isso que caracteriza o assassinato em massa. Mas a gente tem que sempre lembrar que o assassinato em massa ele leva em conta ali uma raiva muito grande ou uma vingança muito grande. Então, é isso que a gente tem que levar em conta. Diferente quando a gente fala em assassinato em massa, você não tem a gratificação sexual que o serial killer tem quando ele mata alguém. É diferente, são questões, são gatilhos psíquicos bem distintos um do outro. O serial killer, ele mata por uma satisfação sexual que ele não consegue realizar no seu pragmatismo diário ao longo dos seus dias. O assassino em massa, não. Ele não busca gratificação sexual, ele busca a realização, né? Ele busca compensar aquele impulso pela raiva ou pela vingança de alguma coisa que ele entenda ali. Doutor Alexander Bez, obrigado por mais uma vez ter colocado todo o seu conhecimento aqui à disposição do nosso ouvinte. Bom dia, bom trabalho, doutor Alexander.
A todos nós. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Psicólogo, especialista em relacionamentos, Dr. Alexander Bez, conhecedor da mente humana, falando aqui no Alvorada Notícias ao vivo. E com o Dr. Alexander Bez, nós estamos encerrando o programa de hoje. Comigo, Marcelo Júnior, com Sérgio Soriani, a produção do Everton Silva. Na sequência, o Ednei Andrade comanda a programação musical. Espero que você tenha um bom dia. Você ouviu